Olha, tem um assunto que sempre volta aqui no nosso canal, que é mitomania, porque vira e mexe, alguém descobre que estava sendo vítima de um mitomaníaco, né? Às vezes os sinais são muito claros, mas você demora pra perceber, até quando realmente não tem como mais, porque o mitomaníaco, quando ele é pego na mentira, ele cria uma nova mentira, e aí a vítima acaba caindo nessa bola de neve, né? Até que a bola de neve estoura. Mentir é tão feio, gente. E esse daqui, gente, porque eu já falei nos outros vídeos que eu tinha um amigo mitomaníaco, né, no ensino médio, e muitas coisas sempre batem, porque os padrões são muito parecidos de pessoas que mentem muito. Muitas vezes envolve você fingir que tem uma vida melhor do que você tem. Sim. Dinheiro, sempre envolve isso, assim. O do meu amigo era muito parecido com essa coisa de fingir que morava num lugar que ele não morava. Ah, querida, a Luísa também compartilhou uma história dela no TikTok de um amigo mitomaníaco que ela também pegou no pulo. O dia que fomos enganados pelo nosso amigo mitomaníaco. Vocês têm alguma história pra contar tão bizarra, mas tão bizarra, que é tipo assim, nível filme? Se você contar, as pessoas demoram pra acreditar? Porque eu tenho uma história assim. Sabe aquele clichêzão de filme que o amigo pobre finge ser rico e ele fica plantadinho assim numa casa maravilhosa que ele finge ser a dele? Os amigos buscam ele, deixam ele em casa e depois ele volta pra casa dele normal? Pra vocês entenderem, eu moro em BH e tem 2 bairros aqui bem tops, que chama Buritis e o outro chama Belvedere. E aí tem casas, verdade isso? prédios lindos. É verdade. Podemos confirmar com o nosso mineiro correspondente se é Belvedere, verdade. Belvedere seria, pro Rio de Janeiro, mais ou menos um equivalente a uma Barra da Tijuca. E o outro, qual que é o nome? Buritis também tá perto ali, mas o Belvedere em si, até a estética parece a Barra da Tijuca. Porque é prédio com vidro verde? Só que a diferença é que tem morro como tudo em Belo Horizonte. Ah, tá. Um belo dia, um amigo meu ia fazer um aniversário no Belvedere. E aí, eu e minha amiga, a gente mora perto e é um pouquinho longe. A gente ficou pensando, como que a gente vai? Como a gente vai voltar? E o pai dela falou que buscava a gente. Buscava a gente pra ir lá, no caso. E aí a gente falou, alguém quer ir com a gente e tal? E esse menino falou que queria ir com a gente. Só que ele morava no Buritis, então era consideravelmente perto. E aí seria caminho, e a gente falou, tudo bem, a gente busca. Só que ninguém tinha ido na casa desse fulaninho. Só que esse fulaninho, ele falava que morava no Buritis, só que ao mesmo tempo, ele passava muito mais tempo na casa de parente dele, na cidade vizinha aqui. Aí chegou o dia de ir pro tal desse aniversário, o pai da minha amiga me buscou aqui, e lá nós fomos buscar esse menino. Chegando na metade do caminho, esse menino fica me rajando de mensagem, falando que foi cortar o cabelo, lá está acabando, mas acho que vai demorar um pouco. E eu perguntei, quanto tempo mais ou menos? Ele falou assim, eu acho que eu vou chegar no mesmo tempo que vocês. Falei, tudo bem, você entra, pega sua mochila e nós vamos. Aí ele falou assim, não, eu não quero, vocês não tem que me esperar. Ele arrumou uma coisa, gente, que a gente não podia esperar ele. Que ele tinha que chegar antes, pegar a mochilinha dele e já ficar lá fora esperando. Pra não ser pego na mentira, né? O meu amigo, que era o mitomaníaco lá do ensino médio, ele fazia uma mentira muito parecida, que era sobre a casa dele, que ele sempre falava o nome do condomínio, que era Quintas da Jangada, eu acho o nome do condomínio, que fica em Ibirité. Pelo menos na época, eu lembro que era bem chique, assim. Ele sempre falava que ele morava nesse condomínio. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando, você tá Tô só sim. lendo os comentários. É porque os comentários estão falando uma coisa que eu quero falar porque estão falando mal de você sem querer. Olha só, as pessoas estão falando. A Liv falou, ah lá, aposto que ele era de Contagem, kkk. E a Marina, famoso que deve morar em Contagem. E você morava em Contagem também. Eu não morava em Contagem, eu nasci... você só nasceu em Contagem. Eu nasci em Contagem. Vocês estão falando mal de Contagem, mas eles esquecem que a gente tem um contador aqui com a gente, hein? Eu tô presa nessa cidade maldita. Eu fui pra Contagem só pra ser parido e voltei. Vocês estão zoando Contagem, mas esse daqui é contador. É verdade, eu nasci nessa cidade, tá? Então vocês parem de falar do meu local de nascimento. E tem a Júlia Alves falando que o Quintas da Jangada ainda é chique. E sim, o meu amigo falava que ele morava nesse Quintas da Jangada. E aí eu nunca fui convidado. A gente era muito amigo na escola e a gente conversava na internet o dia inteiro, mas eu nunca fui chamado pra casa dele. Ele já tinha ido na minha casa uma vez. E aí quando ele foi na minha casa, já tinha esse boato meio estranho de tipo assim, nossa, mas toda vez que alguém aqui da escola foi na casa dele, era uma casa em outro bairro, que ele falava que era a casa da família dele, que não era onde ele realmente morava. Aí quando a minha mãe chegou pra levar ele embora pra casa pra dar uma carona, a gente, né, já estava se direcionando, que eu já tinha falado
pra minha mãe que ele morava no Quintas da Jangada. Aí ele arrumou um desespero, assim, de que ele não queria carona. Começa por aí, mas minha mãe queria dar carona pra ele. Ele não queria carona, já era uma suspeita Indício. de que aí ele não poderia ser deixado onde ele realmente morava, né? Aí a minha mãe levou ele de carro e aí ele foi falando, não, eu vou ficar na casa da minha tia, sei lá, de outro parente. Aí começou a arrumar uma confusão e um nervosismo dentro do carro. No final das contas, a gente deixou ele num lugar, era bem estranho o lugar, tá, coitado, era um lugar bem esquisito. Hoje em dia, sabendo que ele era mitomaníaco, porque na época eu ainda estava preso nas mentiras, eu até pensei, nossa, né, que perigoso. Hoje em dia eu penso, não, ele provavelmente morava ali, porque ele não morava no Quintas da Jangada. Hoje em dia eu sei que ele era mentiroso, mas o que aconteceu com a diva aqui, gente, é muito parecido, e eu acho que essa é uma mentira muito parecida de mitomaníaco, de ficar fingindo que você tem mais condição de vida do que realmente tem, né? Hoje em dia é mais difícil fazer isso, né? Mais difícil, Porque você tem Instagram, tem stories e tal, tipo, a não ser que você não poste nada da sua vida, né? na minha época era Orkut ainda. Hoje em dia tá um mundo muito difícil pros mitomaníacos, Tá, gente. gente. Ninguém tá falando sobre isso. Os mitomaníacos têm que ser low profile, sabe? Tem que ficar fora da internet, postar pouco. Tem que porque postar senão pouco. Você consegue ir atrás da informação. E no nosso chat aí tem várias pessoas de contagem. Aí a gente recebeu aí vários contadores aí comentando. E eu quero saber Conterrâneos do Matheus. E eu quero saber de vocês. Você tem um amigo mitomaníaco, já caiu, ou está em suspeita, né? Porque muita gente aí talvez está em negação. Os mitomaníacos estão sempre agindo, gente. Sempre tem uma vítima. Talvez você está sendo a vítima do momento e está em negação. Não diga isso. Porque eu fiquei em negação com esse amigo meu. Eu acreditava, não é possível que ele faria uma coisa dessa. É difícil, né? As pessoas como a gente, assim, que são mais honestas, às vezes caem nas coisas mesmo. Como a gente? Será? As pessoas mais honestas como eu, assim, que não às vezes gostam de caem. mentira, É, né? que não gostam de mentira, atrai muito. Olha aqui, até um comentário aqui, gente, mostrando que tem mitomaníacos nos comentários também, ó. Eu já menti por 6 meses falando que o menino lindo do Facebook era meu irmão por parte de pai. Eu não sei como que ninguém nunca descobriu isso, juro. Às vezes eu fico pensando, será que nós somos tão burros? E nisso Sim. eu tinha comentado com ele que eu queria Nós somos, a gente fica ingênuo diante da mentira. passar numa farmácia pra eu comprar um negócio. E aí ele ficou assim, vai, passa nessa farmácia. Aí você vai lá e atrasa pra eu já entrar no Uber, pra eu já estar quase chegando, pra vocês não chegarem primeiro que eu. Eu, sabe, não tava entendendo direito. Aí arrumou que eu falei, tudo bem, eu vou na farmácia. Fui e fui pagar. Só que, gente, foi rápido. E ele ficou, atrasa aí, atrasa aí. Eu falei, eu não vou atrasar, não. A gente tava indo, entramos no carro de novo pra ele. Ele falou, tudo bem, já cheguei aqui. Porque nisso, a gente chegou, ele já tava lá fora, assim, esperando com a mochilinha dele. Ele até pareceu, assim, fingir fechar o portão. Mas quando ele chegou, era uma casa tão maravilhosa. Gente, imagina se a pessoa real que mora na casa aparece. Ia ser O engraçado? que ele ia fazer? Ia ser engraçado. Ou imagina se entra uma pessoa dentro da casa e não tem como ele cumprimentar porque ele não conhece. Tipo aqueles vídeos, tem muito vídeo disso, que a pessoa vê uma Ferrari, sei lá, no meio da rua e vai tirar foto, e aí o dono da Ferrari aparece e É, o fica dono aquele da- climão. Aham, é isso meio que acontece isso, muito. né? Maravilhosa, que a gente ficou, como que esse demônio nunca trouxe a gente pra cá? Por quê? Aí a gente perguntou, ele falava que o pai dele não gostava de visita. E outra, como que aquela praga ficava mais na casa do parente do que naquela casa maravilhosa. Ninguém tava entendendo nada. Mas tudo bem, gente. Passaram-se meses e ninguém nunca descobriu nada. Ele nunca chamou ninguém pra ir lá. E aí, um tempo depois, assim, por total ironia do destino, a irmã dele foi contar uma história pra gente. Olha, a Marina falou no nosso chat, agora tudo é mitomania. Ninguém pode mentir mais. Às vezes a pessoa só é mentirosa. E realmente, É. hoje em dia rola um pouco disso, né? É, mas eu mesmo tô falando mitomania, gente, mas eu não sei se ele é diagnosticado com mitomania, tá? Ele pode ser só um mentiroso em série. Ou às vezes a pessoa se diagnosticou pelo TikTok. Aham. Não tem como a gente saber, né? É porque é uma palavra que tá na moda. Parte 2 do dia que eu descobri uma das mentiras do meu amigo mitomaníaco. O jeito que eu descobri foi o mais tosco possível. Como eu já falei, a gente estava no lugar que a irmã dele também estava e a gente começou a conversar com a irmã dele. E a querida começou a soltar coisas do nada sem querer. A gente tava conversando com a menina e do nada ela soltou assim: não, mas quando eu morava lá naquele bairro, o bairro chique que a gente foi buscar Belvedere. ele, era um apartamento, né? Mas a gente se mudou em 2022 pra cidade vizinha e a gente agora mora naquela casa. Que casa? Que ninguém sabia dessa casa, gente. Na verdade, todo mundo sabia da tal casa chique que a gente foi buscar ele. Mas aquela casa nunca existiu. Existiu, né? Mas era de outra pessoa, porque dele não era. A gente falou assim, como assim? Você morava num apartamento lá e você se mudou em 2022? Porque assim, a gente foi buscar ele em 2023, naquela casona maravilhosa. Ela falou assim, a gente morava num apartamento, porque fulano, no caso o irmão dela, pediu muito pra gente morar naquele bairro, a gente morou por um tempo. Mas aí depois a gente saiu, em 2022.
Nessa hora todo mundo... Estranho, né? Estranho. Esse negócio de mentir lugar onde mora, eu acho que às vezes é uma insegurança da pessoa também, né? Principalmente se a pessoa, sei lá, tem uma condição financeira muito abaixo do círculo social dela. Eu não sei, pode ser que o menino realmente seja mitomaníaco. Eu não tô falando que ele tá certo em mentir, não. Você tá falando como se você já tivesse feito isso. Você já fez isso. Não, nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu morava numa cidade de 18 mil habitantes. Não tinha nem como eu fazer isso, né? Mas eu acho que às vezes vem muito da insegurança também, né? Sim, mas no geral o negócio é quando sai de controle, né? Porque eu acho assim, que mentir onde você mora não necessariamente é um indicativo de mitomania. É isso que eu tô querendo dizer. É, sim, mas... Às vezes são outras coisas. E nem que você é um grandíssimo mentiroso, né? Porque no caso dessa menina aqui, ela tá falando de uma mentira específica. O menino que eu era amigo, não era só a casa que ele mentia tudo, ele fazia tudo pra parecer que ele era mais interessante pra mim do que ele realmente poderia ser, né? Então ele mentia mentia doença, né? Era outra vibe. O meu amigo fingiu que tinha câncer uma época, e era sempre quando chegava perto de pegar uma mentira, ele criava outra. Eu lembro, inclusive, porque na época a minha banda favorita era Paramore. Ele inventou uma mentira do nada, que a mãe dele tinha uma letra do Paramore tatuado nas costas. Olha que moderna. Era assim, era um festival, era tiroteio de mentira. Assim, ó, once a horn and nothing more. Era uma frase de crush, crush, crush que ela tatuou, não tinha nada a ver. E aí depois eu conheci a mãe dele uma vez na escola, que ela foi levar ele na escola. Aí eu encontrei ela, eu pensei, não, definitivamente essa mulher não tem uma tatuagem de Paramore, porque não tem nada a ver com o estilo dessa mulher. E aí são muitas mentiras, sabe? É tiroteio. No caso do meu amigo, essa mentira aí não seria nada. Eu tinha um amigo também, quando eu era criança, mas ele não era mitomaníaco, não. Ele só mentia mesmo e eu acreditava. Ele falou, acho que eu já contei isso no canal. Ele falou... Ele mentia, mas ele desmentia? Não. Só que depois de velho que eu fui para pensar que não fazia sentido. Então, ele era mentiroso, Mas acho que era mais pra me sacanear. Que ele mentiu que ele tinha um MSN da Gwen Stefani. E que ele conversava com ela no MSN. E eu fiquei, uau, nossa, que legal, né? Imagina, MSN conecta as pessoas mesmo, né? Ele aqui em Anicuns conversando com a Gwen Stefani. Aí depois de velho, que eu lembrei dessa história, e eu fiquei, gente, eu acreditei nisso por muito tempo. Teve outra vez também que ele mentiu que a casa do lado da casa da avó dele era assombrada. E a gente ficou a tarde inteira tentando subir no teto da casa da avó dele. Mas você tinha quantos anos? Uns 10. Eu era criança, sei lá, 11. E a gente passou a tarde inteira tentando subir no teto da casa da avó dele lá em tempo de quebrar o pescoço. Não, e que ótima ideia, né? Descobre que a casa é mal assombrada, o que vocês fazem? Vocês vão entrar na casa. Não, eu ia amar, eu ia adorar que a casa fosse mal assombrada. A casa da Margarida Bonetti. Aham. Aí depois de velho também eu percebi que isso era mentira também. Começou a pegar. E a gente, conta mais. E a gente contou a mentira do irmão dela. A gente falou, a gente foi buscar o seu irmão em 2023 numa casa maravilhosa nesse bairro. Ela falou, como assim? Deixa eu ver essa casa. A gente mostrou a casa e ela falou assim, que casa maravilhosa. Você acha mesmo que se a gente morasse lá, a gente ia sair daquela casa? Nossa, e aí que nós percebemos que nós éramos muito burros demais. Como que ninguém percebeu, gente? Pelo amor de Deus. Aquela casa maravilhosa. Você acha mesmo? Ele era tão aparecido, como que ele nunca levou ninguém naquela casa? A gente contou a história que o irmão tava paradinho naquela casa, ela começou a rir muito, ela zoou o irmão dela, o próprio irmão, gente, pelo amor de Deus. E aí, nesse dia, a própria irmã começou a contar todas as mentiras do irmão, porque ela sabia que o irmão mentia, mas não tanto. Se vocês quiserem que eu conte as outras histórias, assim, vai ter que ter umas 3 partes. Mas, resumindo, o menino mentia sobre a própria profissão. Eu falava que trabalhava numa empresa do padrasto dele, que na verdade o padrasto nem conhecia, nem sabia daquela empresa. Fingia que o avô tinha uma fazenda maravilhosa que exportava várias coisas. A maioria das coisas envolvendo a condição financeira dele, né? Que é o tradicional também, né? É o pacote básico. Que eles cultivavam várias coisas, que era mentira. Era um sítio normal, gente. E às vezes eles vendiam algumas coisinhas porque dava em excesso. Não, e olha aqui, ó, o comentário da menina. Meu Deus, eu moro no Buritis, diz quem é, vai que é algum conhecido. Ué, mas se ele mentiu que ele morava lá, como é que vai saber quem é? Presta atenção na história. Camille, você não tá assistindo o vídeo, Camille? Ela falou que era mentira a casa, ele não mora lá. Vamos pensar um pouco, né? Vendia pra uma vendinha ali perto. Ele fingia que o padrasto tinha uma BMW, gente. O padrasto nunca teve aquela BMW. E a gente foi contando as coisas. E outra coisa, lembrei. Porque, gente, vai me voltando aos poucos as mentiras. É porque esse menino mentiu tanto pra mim. Ele mentiu tanto. Eu já falei pra vocês também que ele me pediu desculpa anos depois, né? Mas sem falar que ele mentiu. Ele me pediu desculpa sem falar qual era o motivo. É porque eu sabia que ele mentia já, então já era óbvio que era por isso. Mas ele nem falou, por que tá pedindo desculpa? Mas ele também falava que o pai dele ou a mãe, sei lá, os pais tinham um carro muito chique, que não tinha. Porque toda vez que ele chegava na frente da escola, ele chegava de carro. E era um carro simples. Normal. Eu
não conheço de carro, né? Era algum carro, mas era um carro simples. Eu sabia. Kombi. Eu sei, a Fusca, não sei. Eu só reconheço Fusca e Kombi. Mas era um carro simples, e aí ele sempre falava que o pai dele tinha um carro chiquérrimo demais, e esse carro nunca aparecia pra levar ele lá. E muitas das mentiras dele, além de ser da condição financeira, giravam em torno do pai. Do pai ter isso, do pai ter aquilo, porque o pai tava sempre viajando, viagens internacionais. Porque o pai deu um presente, uma televisão de última geração. Muita coisa envolvia o pai. E aí, quando eu conversei com a mãe dele, depois de tudo, depois que a gente brigou, depois que a gente parou de conversar, e eu liguei pra casa dele uma última vez, quem atendeu foi a mãe. E aí foi quando a mãe ficou conversando comigo por muito tempo, porque ela sabia que ele era mentiroso. Tava te falando a verdade. E aí né? ela veio pegar de mim também pra entender o que ele tinha mentido pra mim, porque a mãe já sabia que ele era mentiroso. E aí a mãe dele começou a falar que ele tinha muito problema com o pai. Que o pai dele era ausente, que o pai dele não participava da vida dele, que isso mexia muito com ele. Eu fui ligando várias coisas pensando, então por isso que muitas mentiras, além da condição financeira, envolvem o pai. Ele criou pra mim um pai dele que não existia. Que era o pai que ele queria ter, né? Provavelmente, porque o pai dele, eu descobri pela mãe, que era ausente, que não participava da vida dele, que não dava nada. E aí, ao mesmo tempo, tudo que ele me falava do pai dele era que o pai dele era incrível. Dá um pouco de dó, né, gente? Mas ele foi muito Eu escroto tenho dó. comigo. É difícil ter... Tá. Então tenho menos dó Não, agora. eu tenho dó, porque eu fico com dó da E pessoa. porque já passou também, né? Tem muito tempo e já. porque claramente a pessoa tá com alguma coisa distúrbio, dodói ali né? na cabeça, né? Não tá bem. negócio. Não tá com a saúde mental em dia. E aí, nesse quesito, eu tenho dó dele. Mas, ao mesmo tempo... Tenho dó, mas não quero ao redor. É isso? espero que ele esteja melhor hoje. Que ele Tem não, esse não- ditado em Minas? Hã? Tem esse ditado em Minas? Eu acho que não. Como não? que é? Tenho dó, mas não quero ao redor. Exatamente. É isso, sabe? Às vezes se resume. Quero ele muito bem, mas lá onde ele esteja, muita felicidade. Espero que ele esteja curado disso, que ele não precise mais mentir pra ser aceito pelas pessoas. Até porque ele não precisava mentir tanto pra mim assim também. Mas, é complicado, né? Porque foi um ano de convivência que eu tive com ele que eu nem sei quem era ele de verdade. Eu não sei se eu conheci uma pessoa real ou se tudo era mentira. Olha, a Florence tá perguntando. Perguntou pra mãe sobre a tatuagem do Paramore? Não perguntei, gente. Eu não tive coragem. É porque eu fiquei pensando assim também. É porque foi muito estranha a conversa que eu tive com a mãe dele. Porque eu não esperava que eu fui ligar pra falar com ele. E ao longo da conversa, teve outra coisa também. Eu acho que a mãe queria sondar se a gente era namorado. E a gente não namorava. Ele, teoricamente, era hétero. Teoricamente, né? Não sei. Mas a gente era adolescente, a gente era jovem. A gente nem conversava sobre esse tipo de coisa. Mas eu suspeitaria que ele seja bissexual. Enfim, mas isso não é o caso também. Agora, Mas- veja bem, um bissexual mitomaníaco. Mas eu acho que a mãe dele queria muito, quando ela viu que era eu, acho que ela queria muito me manter na conversa pra ficar meio que sondando se a gente era namorado, mas a gente não era, a gente era só amigo. Mas nós éramos melhores amigos. Mas aí eu perguntei, a mãe falou que o carro era mentira, que a casa do Quintas da Jangada também era mentira. Eles moravam num bairro lá que era bem mais humilde, que ela falou o nome, mas eu não lembro mais. Enfim. Mas é complicado, né, gente? Eu fiquei muito chateado na época. Eu demorei muito tempo pra superar isso. Vamos terminar aqui a história dela, né? Falava se era verdade ou mentira. E resumindo, tudo era mentira. Depois a gente foi jogar um verde pra esse Tonho, falando da casa maravilhosa dele. E Tonho. ele falava, gente, meu padrasto, ele não gosta de receber visita, sabe? Mas algum dia eu trago todo mundo aqui. A gente perguntou também, e o carro do seu padrasto? Aparece com ele aqui. E ele inventava cada coisa. Ele falava, não, meu padrasto tem esse carro, mas é que agora ele foi comprar um imóvel e aí ele deu o carro como entrada pro imóvel. E outra, esse menino, gente, cada mês ele falava que tinha comprado um carro, mas engraçado que o carro nunca aparecia. Mas foi, se vocês quiserem, eu conto as outras histórias, porque são muito engraçadas. A Gabriela falando, gente, esse amigo do Matheus tinha que aparecer, ele não superou. Gente, eu superei sim. É porque quando volta essas histórias de mitomania, eu sempre lembro dessa história, né? Porque toda hora a gente faz algum vídeo aqui no canal que envolve amigo mitomaníaco. E eu acho que essa foi a minha maior experiência, porque eu nunca conheci ninguém depois dele que mentisse tanto assim. Até porque hoje em dia, ele era uma convivência da escola. Hoje em dia, eu já esbarrei em pessoas que são muito mentirosas, mas que assim que eu percebo, eu não fico por perto mais. É que eu tô rindo, você tá falando isso, as pessoas vão encher o saco. Eu não tô falando nada. Eu tô tentando pensar que se eu já menti alguma coisa, que eu fui pego na mentira séria, assim, mas eu acho que não tem nada. Tem alguma mentira minha? Uma mentira que você faz? É, que eu já falei e fui pego na mentira? Não, Não. Né? A minha questão de mentira é que realmente o Matheus já me falou e eu tenho que dar o braço a torcer. Não é que eu minto, é porque eu floreio. Que vira uma mentira. Não vira mentira, Vira, gente. vira. Não vira mentira. Eu só dou uma
leve floreada. Não, mas você floreia e acrescenta detalhes que não existem na história. Esse é o grande problema. Não, Você às sabe vezes não é nem que eu acrescento detalhes, eu preencho lacunas. que não existem. É porque o Gigo, às vezes, ele se empolga na hora de contar uma história e tem que controlar ele, porque às vezes ele fala, aí ela falou isso, isso e isso. Só que a pessoa não falou nada. Mas às vezes falar uma coisa bem parecida. Mas às vezes a pessoa nem falou. Aí eu falo, Gigo, a pessoa não falou nada. Aí ele, mas foi praticamente isso. Quem é viu verdade. a situação entendeu que é isso que ela quis dizer. Não, E eu mas peraí. concordo. Mas ela não falou. É porque essa é uma das principais mentiras que você faz. Você vai contar e você fala que a pessoa falou algo, mas a pessoa não falou. A frase que você disse que a pessoa falou, na verdade, é o seu entendimento do que você acha que ela pensou. Mas a minha mãe também faz isso é culpa dela. A minha mãe faz a mesma coisa e a minha avó também fazia. Isso é genético. Não é culpa minha, não tem cura. Eu preciso de um remédio. Tassi falou: eu amo mentir pra Uber bolsonarista que tenho PhD em economia fora do país, que sou mestre em ciências políticas. Só sou formado em administração e só peguei 2 cadeiras de economia. Sou mitomaníaca? Talvez você tenha apenas uma mania. Uma mania meio maluca. É porque eu acho que é isso também, né? Porque na internet todo mundo vira mitomaníaco, mas às vezes a pessoa só é mentirosa. Eu acho que é bem diferente uma pessoa mentirosa de uma pessoa mitomaníaca, porque eu acho que a pessoa mitomaníaca, ela não consegue. Olha, a Sheila falou uma coisa aqui, ó. O Matheus falando que não conheceu ninguém mais mentiroso que um amigo de infância, sendo que a mulher do primo dele. Verdade, gente. Teve a mulher do meu primo também. A queridíssima. A assassina. Enfim, eu acho. É porque assim, eu conto tantos detalhes, eu acho que em algum momento eu tinha que juntar a linha do tempo e contar essa história do meu amigo completa, com todas as mentiras que eu lembro, e contar também a da minha. Não era nada minha, né? Da mulher Não do era meu nada, a primo. pessoa com quem você conviveu. Que mentiu e mentiu até matar alguém. É verdade. Victoria, vocês devem fazer uma música sobre mitomaníacos e botar junto com Klepto Girls no álbum Matheus e Gigo só pra criminosinhos. Amanda, tinha um amigo que inventou que tinha doença no cérebro, tá vendo? Outra mentira muito comum de gente mentirosa. Mentir doença, porque coloca a pessoa numa situação de coitada, né? E de atenção também. E eu acho também que é uma cartada. Às vezes a pessoa vai ser pega na mentira, aí ela fala uma doença que você não pode, tipo assim, você vai confrontar a pessoa sobre mentira, ela joga a doença. Pois é, foi o que o meu amigo fez. Tava no final do ano, eu conheci ele num ano letivo, né? Então, eu conheci ele no início do ano, e aí no final do ano, quando a situação já tava crítica, ele inventou que tava com câncer. Que aí é a cartada final, né? Foi. No Martins, meu tio era muito mentiroso, e pior que ele acreditava nas próprias mentiras. Será que a pessoa... É porque eu não sou psicólogo, eu não entendo. Mas o mitomaníaco, ele sabe que ele está mentindo ou ele acredita na própria mentira? Eu acho que alguns, eu não sei também, né? Eu tô falando como leigo. Eu acho que alguns, eles tentam se convencer. Eu acho que muitos deles é quase como se fosse a lei da atração. A pessoa leva o desejo dela a longe demais, a ponto de mentir e continuar acreditando que ela mentindo vai fazer aquilo virar verdade. Não sei, né, gente? Minha opinião de leigo. Aline, Gigo, deixa a história interessante. É, exatamente. Eu também concordo. Eu sou um contador de histórias. Sou um contador de histórias. Gabriel, o Gigo fica constrangido com essas pautas. Vamos parar. E a Kátia falou: o Gigo usa da liberdade narrativa para entreter aqueles que o escutam. Nossa, você falou exatamente essa frase uma vez, você lembra? Eu já falei isso. Eu já falei isso. Vocês também usam de liberdade criativa para preencher as lacunas que faltam da história? Você é um mitomaníaco? Tem alguma experiência com mitomaníacos também? Conta que mitomaníaco que eu tô falando, né, gente? Pessoas mentirosas. É, vamos corrigir o termo, né? Com ou sem laudo? Pessoas mentirosas. Conta pra gente que eu quero saber.